Jair Bolsonaro. Ele está conosco aqui na ponta da linha. Primeiramente, eu vou trazer aqui o deputado para os cumprimentos e abraçando Rancharia, abraçando a Auriflama, a região toda que acompanha aqui a nossa programação. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Washington. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí de Rancharia e Auriflama. E afinal de contas, representar o pessoal, né? Eu sou deputado federal, mas aqui pelo Rio de Janeiro, mas sou nascido aí em São Paulo, tá ok? Nascido onde, deputado? Eu sou nascido em Glicério, registrado em Campinas e criado no Val do Ribeiro. Tenho 3 domicílios aí. Terra boa, Glicério, terra boa, perto de Araçatuba. Pessoal bacana, tenho muitos amigos também lá em Glicério. Deputado, é um prazer. A rádio também, a Hits FM e toda a equipe aqui, a gente fica muito feliz com esse bate-papo, até porque a gente já estava aguardando essa entrevista, esse bate-papo, e a gente abre os microfones do senhor ficar à vontade junto com a gente aqui, viu, deputado? Tudo bem. Eu espero que vocês façam perguntas, tiver participação popular, melhor ainda. Independente da pergunta, está sempre pronto a responder. Tá ok? Estou numa vida diferente na política agora, depois de 7 mandatos de deputado federal, depois de 17 anos no Exército Brasileiro, e agora estou nessa, pleiteando, né, a possibilidade de disputar a presidência o ano que vem, esse ano. Fica feliz sabendo que as pesquisas nos dão em segundo lugar. E, logicamente, não é fácil você administrar um país, né? Sabemos dos desafios, das dificuldades, mas, crente em Deus, a cruz, né, é pesada, mas ele nos dará força para carregá-la. E como o senhor vê, desde o começo, quando todo mundo já lançava, as pessoas já lançavam o nome do deputado como nome forte para as eleições de 2018, e como o senhor viu de lá para cá esse crescimento nas últimas pesquisas? Washington, eu comecei há 3 anos, eu botei no papel, né, como eu posso fazer para disputar uma presidência da República com chances, sem tempo de televisão, sem partido e sem apoios, né, políticos. E comecei a botar em prática, visitando então o Brasil, buscando regiões, estados, grandes municípios, quais os seus problemas e como resolvê-los sem dinheiro. E começamos essa jornada, mas o primeiro grande passo nosso foi aprovar um projeto que é lei desde 2015, obrigando então, por ocasião das eleições desse ano, uma forma de você auditar os votos. Ou seja, criamos a figura do voto impresso. Ou seja, você vota eletronicamente, mas tem uma impressora do lado que registra o seu voto, você concorda, tu aperta o botão e cai na urna. E a partir do dia seguinte, o pessoal, né, por exemplo, no teu município, qualquer um presidente de qualquer partido, se pedir uma contagem parcial ou total do seu município, vai ser feita essa contagem, então, via manual, com voto em papel. E você vai ter como checar o apurado no dia anterior eletronicamente. E assim sendo, nós chegaríamos à certeza de que o voto dado por todos de forma eletrônica confere com a realidade em cima do papel contado no dia seguinte. E como o senhor vê também aí, o pessoal pergunta aqui através do WhatsApp da rádio, esse crescimento, o senhor já respondeu, da pesquisa, e a pesquisa aponta o candidato Lula, né, como seu principal adversário, mesmo que o PT tendo um governo marcado pela corrupção, né? Como o senhor vê essa disputa? Olha, o ex-presidente Lula não é um adversário meu, não é um adversário do Brasil. Tudo que ele fez, nós sofremos reflexo até hoje. Você pode ver. Aqueles delatores que entregaram bilhões para ter, em parte, a anistia de sua pena, ele não inventou aquele dinheiro, ele pegou o dinheiro, estava depositado lá fora e pagou o dinheiro que saiu aqui dentro. Isso foi dinheiro basicamente de estatais, preferencialmente a Petrobras, dinheiro de ministérios, de diretorias de bancos, tá? De empréstimos a outros países, a outras ditaduras. Tudo isso aconteceu, uma realidade que está aí, e a consequência disso é o desemprego. Tem aí falta de recursos para o atendimento básico por parte da população. Então isso tudo, o povo vai entendendo aos poucos, né, que veio de um péssimo governo do PT, materializado por Dilma Rousseff e por Lula. E nós não podemos ter isso de volta. Quando você fala do crescimento meu,
poxa, não é que eu não fui citado em nenhum processo de corrupção, nenhuma delação. Eu não fui mesmo. Eu não participei desses governos. Você só pode participar de governos se você vota com eles, se você faz acordo com eles. Eu sempre tive um voto isento em Brasília. Tanto é que o Joaquim Barbosa disse, né? Quando ele estava fazendo a sua leitura da sua ação penal do mensalão, ele falou que foi o único deputado que não foi comprado pelo PT. Depois o Roberto Youssef, Toleiro, né, falou que era um dos 3 deputados que não foi buscar dinheiro na Petrobras. Também depois a questão da JBS Friboi, em 2014, 1.428 candidatos tiveram dinheiro para depositar em sua conta eleitoral por meio do seu partido, que foram depósitos feitos pela JBS. Eu fui o único que devolveu o recurso. Então a questão da honestidade, a gente está livre de qualquer suspeita, que pese algumas falsas acusações, né, que geralmente de vez em quando acontecem na imprensa, tentando aí macular o meu nome, mas nada existe contra nós. Isso não é virtude, isso é obrigação. E as ideias, as propostas que nós apresentamos para um possível governo, caso a gente consiga a legenda nesse partido que eu vá para lá, né, um dia que não está acertado ainda, ele dispute a eleição e venha ganhar. Então, em função disso, e tem o nosso crescimento eleitoral. E repito aqui, eu não tenho adversário. Quem tem adversário é o Brasil. E o adversário do Brasil, que é do atraso, que é do retrocesso, é o PT. No momento ainda, né, materializado no nome do senhor Lula. Senhor deputado, e esse interesse também, agora bacana mesmo, que a sua candidatura ganha muita força com os jovens em relação ao futuro da política no Brasil? Tem uma pesquisa de 6 meses do Paraná Pesquisas em Minas Gerais. E lá ele citou que a garotada entre 16 e 24 anos, eu tinha 30% de aprovação. Eu tenho certeza que esse número hoje em dia é muito maior. O que está acontecendo com a garotada? Ela está acordando para a realidade, está vendo o pai desempregado. Muitos já falam para vou prestar concurso público para quê? Se eu não vou receber lá na frente, que o Brasil está indo no caminho do insucesso, do fracasso, da quebradeira. A molecada não aceita mais, não acredita naquela dita perfeição hipotética, pregado pelo PT no passado, pelo PCdoB, pelo PSOL. A garotada está com outra cabeça hoje em dia. A garotada hoje ela vai na internet e vê como é que funciona o socialismo e o comunismo. Ele vê como é que funciona Cuba, como é que o povo vive lá, e o amor que o governo do Brasil tinha, né, do PT, por aquele tipo de governo. Você vê há poucos dias aqui, não foi a Gleisi Hoffmann apenas, a presidente do PT, que elogiou o Maduro. O deputado Paulo Pimenta, do PT lá do Rio Grande do Sul, esteve na Venezuela há poucas semanas e elogiou, né, demais aquele governo, dizendo que o que está acontecendo de errado lá é da direita, que não os deixa trabalhar. Olha, ninguém acredita mais nessas mentiras. Então a garotada está acordando para a realidade. A garotada quer o ensino de qualidade, a garotada quer competição, e a garotada quer ter sua vida própria. Por intermédio do quê? Por intermédio disso que a gente tem pregado, um Estado menor, não é apenas pela questão da corrupção, né? O Estado menor, você também ajuda na transparência, combate a corrupção, que tira local de trabalho do pessoal do PT, daqueles que na verdade são militantes de esquerda. O oxigênio da esquerda no Brasil são as estatais, que você tem que diminuir muito o número delas. Então é função disso que a garotada aí tem se despertado aí a atenção com o nosso nome. Sim, deputado. Deputado, outra pergunta agora aqui através da ouvinte que chega da cidade de Lucélia. A gente anda aí na cidade, também na região, por todos os lugares que andamos aqui na região, 90% dizem que votaria no senhor. E nas redes sociais, uns já falam que não haverá nem segundo turno. Então o senhor ganharia direto. Então o senhor tem consciência que o senhor está se tornando aí a última esperança do povo do país? Olha, eu gostaria que não fosse, que tivesse mais nomes, que despertasse o interesse por parte da população. Essa realmente é uma realidade. Se você fizer uma pesquisa qualquer, num canto aí, na internet, ou você no teu bairro, né, e em especial aquela que é estimulada, se apresenta o nome dos candidatos, está na frente. Se for também espontâneo, também estamos na frente. Isso reflete o quê? Por que estão vendo isso? Por exemplo, eu tenho, entre outras bandeiras, a questão da violência no Brasil. Como é que, você pegar qualquer um pré-candidato e falar como é que você vai combater a violência, você não vai dizer. Quando muito vai falar, vou criar o Ministério da Segurança.
Olha, o que nós precisamos é dar meios para a população se defender. Então, quando eu falo em arma de fogo na mão do cidadão de bem, não é que eu queira jogar ela para cima. Eu quero dar meios para aquele cidadão de bem que, porventura, queira ter uma arma de fogo em casa, tenha. E aqueles outros, né, mais agora, acima de 21 anos de idade, né, caso necessitem, tá, caso achem que seja necessário, eles possam ter o porte de arma de fogo. Ninguém quer comprar uma arma para fazer besteira. Ninguém vai comprar um revólver ou uma pistola 380 para cometer um crime, porque se aquela arma ficar no meio do caminho, todo mundo vai saber que foi ele. E hoje em dia o que acontece? Tá? Só os bandidos, só aqueles que não, os de má índole é que tem arma de fogo. E nós somos reféns até dentro de nossa casa. Então a violência, eu tenho dito, se combate com energia e, se for o caso, com muito mais violência. E dando, então, uma retaguarda jurídica, não só para o policial civil e militar trabalhar, bem como para o cidadão de bem poder reagir. Hoje em dia um cara entra na tua casa, armado. Vai que você tem uma arma em casa, é muito difícil, mas caso você tenha. Você descarrega aquele tiro em cima do cara, à noite. Pega 3 na canela dele, tá? E o cara foge. No dia seguinte você vai acabar sendo processado por tentativa de homicídio e ele por invasão de domicílio. A sua pena é maior que aquele vagabundo que tentou entrar na tua casa. Isso nós temos que mudar na lei. Essas propostas é que estão tendo eco na sociedade. É a mesma coisa do homem do campo. Vocês viram esses dias a imagem de um pessoal em Mato Grosso, né, reagindo a uma invasão de terra. E onde, pacificamente, eles botaram o pessoal para correr. Nós temos, então, que dar o direito ao homem do campo reagir à invasão da sua propriedade. Que invadindo uma fazenda, uma chácara, um sítio, uma casa ou um apartamento é a mesma coisa. Né? Numa democracia, um dos basilares da democracia é a propriedade privada. É você ter algo, né, fruto do teu trabalho, que é teu. E não é do Estado e nem é de invasores. Então isso vai ganhando simpatia da população. Não adianta ficarmos com aquela política de paz e amor, do politicamente correto, achando que o elemento que está invadindo ou está tentando roubar o teu relógio em via pública aí é um excluído da sociedade. Não, ele é um marginal, um vagabundo, e como tal, deve enfrentar uma justa reação do proprietário daquele imóvel ou imóvel. Tá certo. Deputado está falando aqui para toda a região de Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Araçatuba, né? Pessoal de Auriflama, muito obrigado também. Pessoal da região de Presidente Prudente e São José do Rio Preto. A gente está aqui na linha falando com o deputado Jair Bolsonaro. O deputado, mais uma pergunta aqui. Eu sei dos seus compromissos e a sua agenda que está lotada, é a correria do dia a dia. Mas olha, o que o senhor acha da atitude de alguns meios de comunicação, a mídia, que insiste em tentar difamar o senhor, colocando palavras em sua boca, tipo a questão de homossexuais, aquela coisa toda. Será que é perseguição, deputado? Não, olha só, vamos falar de uma de hoje, na revista Veja do Rio de Janeiro de hoje, aqui, na coluna do Radar. Diz que está havendo uma briga entre eu e meus filhos, de questão partidária. Como é que os caras conseguem inventar uma coisa dessa? Não tem problema nenhum familiar. Mais ainda, o jornal Estado de São Paulo de ontem falou que eu tentei contratar o marqueteiro de Trump nos Estados Unidos. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu contratar um marqueteiro, eles querem com essas notícias falsas me colocar na situação dos corruptos de sempre, que contratam marqueteiros, né, no Brasil e pagam em dólares frios, dólares frios não, né? Pagam de forma fraudulenta lá fora. Então essas questões, como há poucos dias aí, a Folha de São Paulo fazendo matéria em cima de matéria contra mim, ao patrimônio da família Bolsonaro. E quem pergunta se eu vendi algum imóvel, ele vai lá, soma o valor dos meus imóveis, dos meus filhos, que estão no imposto de renda, dá o preço atual, dá o valor 15 milhões, e fala que enriqueci ilicitamente, fica por isso mesmo. Eu tenho que ficar explicando para todo mundo o que está acontecendo. Ele tem uma funcionária fantasma, tiveram no início de janeiro lá, sim, tem uma funcionária minha lá num distrito de Angra dos Reis, que ganha 1.300 por mês, foi para cima da menina. E a menina está de férias, publicada em 12 de dezembro do ano passado. As férias eram publicadas, está de férias. Daí não acharam a menina no lugar de trabalho, que é fantasma. E ela estava de férias. É questão de auxílio moradia. Você pode receber auxílio moradia, né? Desde que você não ocupe imóvel funcional ou não use um hotel em Brasília.
e você recebe auxílio moradia, descontado o imposto de renda é 27,5%, daí diz que é imoral o meu recebimento. Olha, meu Deus do céu, vamos falar de moralidade para esse pessoal da grande mídia. Em grande parte eles são contratados com pessoa jurídica, não com pessoa física, para fugir do imposto de renda de 27,5%. Então vamos acabar com essas besteiras. Agora vamos partir do princípio que tudo isso que a Folha de São Paulo falou sobre mim fosse verdade. Esse é meu crime? Esse seria o meu crime? Me chame de corrupto, é o que eu tenho dito o tempo todo, né? Mas, hoje em dia, com as mídias sociais, com parte da imprensa livre, como a rádio de vocês, que me dá espaço ao vivo para falar aqui agora, essas mentiras são desfeitas e levam o descrédito para alguns órgãos de imprensa. E nós não queremos isso, nós queremos uma imprensa livre, mas, antes de tudo, responsável. Fazer mais uma pergunta aqui do ouvinte, rapidinho, da região aqui de Presidente Prudente, Martinópolis. O senhor teme nosso país se tornar uma Venezuela, uma Bolívia, se continuar como estão indo as coisas? Olha, Washington, eu tenho falado isso há muito tempo, há muitos anos eu tenho falado isso daí. Desde quando o PT chegou ao poder. Aí existe sim isso. Você vê, como eu acabei de falar agora há pouco, né? O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, elogiando Maduro. Há poucas semanas, a Gleisi Hoffmann fazendo a mesma coisa. O Lula, quando esteve na Venezuela também, há pouco tempo que o presidente estava vivo, ainda lá, o Chaves, ele falou: aqui pode faltar tudo, né? Menos democracia. Você vê, quando o Fidel Castro morreu, estava lá toda a cúpula do PT em Havana, em Cuba, nos funerais de Fidel Castro, chorando. Um grande ídolo, um líder, e não um ditador sanguinário comunista. Olha o amor da esquerda, né? Com países africanos ditatoriais. Quando você falou homossexual há pouco tempo aí, em grande parte de países da África, a homossexualidade é punido, né, de 3 anos de cadeia até pena de morte. E nunca Lula, quando visitou esses países, criticou isso daí. Até mesmo no Irã. Lula, enquanto presidente, esteve no Irã, defendendo que aquele país lá, né, enriquecesse o urânio acima de 20%, o que dar-lhes-ia a possibilidade de conseguir a bomba atômica. E lá o homossexual, ele é morto sendo jogado de prédios. Nunca o Lula falou nada, exatamente nada contra isso. Agora, por que eu recebi esse rótulo, essa fama? Porque eu fui contra aquilo que passou a ser conhecido como kit gay. Eu não quero que criancinha em sala de aula assista filme de 2 meninas se beijando ou 2 homens se acariciando, dizendo que é para combater a homofobia. Né? Quem ensina sexo para os filhos é o papai ou a mamãe, e ponto final. E não ficar ensinando o sexo a partir de 6 anos de idade nas escolas. É o fim do mundo isso daí. Nenhum pai quer chegar em casa e encontrar um filho brincando com boneca por influência da escola. Olha o que eu estou falando. O Joãozinho de 6 anos brincando de boneca porque aprendeu na escola que é normal o menino brincar de boneca. Isso não pode acontecer no Brasil, nenhum pai quer isso daí. Ou se quiser, um outro perdido por aí. Se uma pessoa resolve ser gay no futuro, isso aí é decisão dela. Ela vai ter as consequências disso, para o bem ou para o mal. Cada um aí leve a vida que bem entender. Agora, não podemos levar isso para a escola. Em função disso, me acusa, praticamente não acusam mais. Acabou esse rótulo de homofóbico, já está desgastado, não cola mais. O Fábio Pilan, de Paraguaçu Paulista, cidade 90 quilômetros aqui de Rancharia, quer saber o seguinte: o Washington pergunta sobre importações e exportações. Ele defende um livre comércio entre as nações. Vai continuar a favor? Não há dúvida, Fábio, temos que ser a favor. Há pouco tempo estive no Vado Ribeira, aqui na região de São Paulo, né, em direção além de São Paulo e Curitiba. Qual é o clamor, o terror lá que chegou naquela região? Mais de 90% da economia daquela região é banana. E o Brasil começou a importar bananas do Equador. Então vamos fazer comércio com o mundo todo? Sim, agora importar banana é o fim da picada. Como nós estamos importando leite do Equador. Estamos importando coco, olha só, coco da Indonésia, lá para o Nordeste. Estamos importando álcool para o Rio Grande do Norte, vindo dos Estados Unidos. Olha, isso daí, no meu entender, não é liberalismo, não é fazer comércio com o mundo todo. Aí é você abrir mão da sua soberania. Por qual o motivo de importar banana do Equador? E olha só, Fábio, a banana vem do Equador, que não faz divisa com o Brasil, vem lá pelo canal do Panamá. Viaja mais ou menos 10 mil quilômetros para o mar, até chegar no Porto de Santos e ir para o CEAGES em São Paulo. Não tem algo errado nisso?
Você, ao importar coco da Indonésia lá para o Nordeste, não tem algo errado nisso? Tem gente do Nordeste que diz também, olha, estou botando coco na porta de casa a 10 centavos. Na porta do sítio dele ninguém quer comprar. E importando álcool, no período militar, mais de 95% dos carros no Brasil eram movidos a álcool. Tecnologia nossa, né, e a industrialização nossa. O álcool era produzido aqui. Como justifica importar agora dos Estados Unidos? Então, acho que isso daí não é fazer comércio com o mundo todo. Sou favorável ao liberalismo, mas você não pode também agir dessa forma, quebrando o Brasil. Qual o problema na questão de banana, com toda certeza, o álcool e o coco? É a questão de impostos, é o custo do Brasil. Lá fora, o pessoal lá, muitas vezes, né, isso aí não pesa na balança deles. Em alguns locais o serviço é quase como escravo. Em outros, não. Você vê nos Estados Unidos, não tem direito trabalhista. Lá você não tem direito a nada lá. Agora, você nunca viu alguém dos Estados Unidos vir para o Brasil e falar, não, eu quero trabalhar no Brasil porque lá tem direito trabalhista. Ninguém. É só agora, quando um colega nosso vai daqui para os Estados Unidos e vai entregar pizza, ele entrega pizza no Brasil. E vai entregar pizza nos Estados Unidos, lá ele ganha 4 vezes mais. E não tem, está livre então, daquele amarra do Estado que fica controlando o patrão e o empregado. Então, com toda certeza, esse tipo de informação primária que eu te falei, isso aí você tem que buscar uma maneira de resolver. Caso contrário, o que nós vamos produzir aqui no Brasil para pagar essas importações? Absolutamente nada. É o deputado Jair Bolsonaro falando conosco aqui pela Hits FM, Rancharia, também Auriflama, a região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, todos acompanhando através aí da nossa rádio, também pela internet, né? O pessoal, deixa eu só lembrar o pessoal que o deputado está conosco por telefone. Tem gente já chegando aqui nos estúdios e aqui, aglomerando aqui em frente à rádio, e o deputado não está na rádio, está por telefone conosco. Deputado, nesse julgamento de quarta-feira agora, o senhor teme aí um conflito entre pessoas do bem com os baderneiros? Não, as pessoas do bem jamais serão iniciadoras de qualquer conflito. Nós estamos de saco cheio da corrupção no Brasil. E também dessa possibilidade de o Brasil virar aí uma Venezuela. Então essas pessoas do bem estão nas ruas para se manifestar pacificamente por ocasião desse julgamento lá. Isso não é um julgamento político, é um julgamento técnico. Por tudo que eu tomei conhecimento nessa ação, ele tem que ser condenado. Tá? Ele tem que ser condenado e a consequência disso é a cadeia. E também o seu alijamento da vida pública por no mínimo 8 anos. É isso que eu espero que aconteça. Afinal de contas, né, eu acho que ninguém tem dúvida do desserviço que o PT e o Lula proporcionou ao Brasil ao longo de tanto tempo. Em especial vocês aí, você falou agora há pouco, Presidente Prudente, né? Sim. Eu nem sei, vocês ainda têm problema com o MST aí em Presidente Prudente? Sim. Eu lembro que ainda continua. Se eu chegar lá, as ações do MST serão tipificadas como terrorismo. Invadir fazenda dos outros, depredar o patrimônio, matar animais, destruir plantações, fazer maldade com o ser humano lá dentro, isso é terrorismo. Isso é crime inafiançável. Nós temos que dar meios, além disso, dar meios para o produtor se defender. Nós temos que dar fuzil para o fazendeiro se defender. E dar para ele um excludente de licitude. O que é isso daí? Invasão de propriedade? Se você atirar e o elemento porventura vem entrar em óbito, você responde, mas não tem punição. Isso existe em vários estados dos Estados Unidos. Eu não estou inventando nada. Então nós esperamos que esse julgamento agora de quarta-feira, né, comece a sepultar de vez essa grande mentira chamada PT, esse pessoal que não tem qualquer amor à democracia, qualquer respeito à liberdade, que sempre quis nos levar para uma ditadura. O PT não nasceu em 80, esse pessoal do PT lá em 64 tinha muitos que já estavam na luta armada tentando tomar o poder pela força. Então eu espero que o Poder Judiciário haja serenamente, faça a justiça quarta-feira agora, botando na cadeia esse líder da maior corrupção intergaláctica ocorrida aqui em nosso meio. O deputado, a gente sabe do seu compromisso, a correria do dia a dia, e eu gostaria então de pedir que o senhor deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui da Hits FM de Rancharia, também de Auriflama e a nossa região de Presidente Prudente. Olha,
primeiro pode continuar, fique à vontade. O meu tempo aqui está tranquilo. Eu tenho outro compromisso 5h30 da tarde agora, numa rádio lá da Paraíba. Então, a mensagem que eu dou: olha, eu não sou salvador da pátria, eu sou igualzinho qualquer um de vocês. Eu sou criado lá no Vado Ribeira, comecei engraxando sapato, tive a minha vida. Minha mãe teve 7 filhos, ralei muito no Exército Brasileiro, instituição a qual eu devo muito a minha formação. E por enquanto ainda o Brasil é um país, né, onde você lutando e muito, você tem como melhorar seu estado sua situação econômica. Eu espero que no futuro, você desburocratizando o Estado, valorizando aqui o empreendedor, fazendo que menos normas se façam presente em nosso meio, abrindo o livre comércio aqui no Brasil. Você não pode continuar para você abrir uma empresinha qualquer, levar 90 dias correndo atrás de papéis. Então você tem como fazer com que o Brasil seja melhor para todo mundo. Eu acredito nisso aí. Agora passa por vocês, né, por ocasião das eleições, votando em quem vocês acham que pode realmente dar isso para vocês. E não ficar preso à propaganda eleitoral, né, que se fará presente de forma muito pesada também, com marqueteiros. Tá certo? Então acho que dá para a gente mudar o Brasil, temos como mudar o Brasil. Vamos aqui torcer, sim, né? Cada um faz sua parte, se achar que não, tudo bem. Mas torcer para que seja feita a justiça quarta-feira lá em Porto Alegre, e o Brasil então comece a se ver livre daqueles que sempre tentaram roubar algo muito mais valoroso do que o dinheiro que nós temos, que é a nossa liberdade. Então vamos aproveitar que o senhor disse que está com um tempinho aí. Então peraí, mais uma pergunta do ouvinte. Senhor deputado, se quando o senhor chegar lá, será que o senhor conseguirá fazer uma reforma do Código Penal? Olha, eu pretendo de imediato, né? Já entrei com um projeto, tem outras propostas também. O Código Penal, se você, por exemplo, botar o excludente de ilicitude lá e tirar a figura do excesso, o que é excesso? Hoje um policial dá mais de 2 tiros no marginal, porque ele não sabe se o marginal se acertou tiro ou não. Ele vai responder um processo por excesso. E se você conseguir botar o excludente de ilicitude, né? No caso, ele ao encontrar uma resistência armada, né? Tirar a vida do outro elemento, ele responde, mas não tem punição. Você já começa a melhorar e muito a questão da violência no Brasil. A questão da violência, você não combate, como alguns dizem, com mais educação. Porque a educação, tudo bem, é válido, mas vai ter um reflexo daqui a 30 anos. Você tem que botar essas medidas agora. Você pode ver, até há pouco tempo não tinha muito fuzil em São Paulo. Começa a aparecer fuzil em São Paulo. Aqui no Rio, o cara vai bater carteira, vai roubar fila, desempregado de madrugada com fuzil. Aqui não adianta nem você ter carro blindado mais. Então a questão do Código Penal, sim, 2 propostas apresentando aqui, temos outras. Várias outras também. Você vê, um dia eu vi eu vi uma imagem, né, nos Estados Unidos, que uma mulher, rapidamente dizendo aqui, teve a casa invadida por 2 marginais. Ela matou um, o outro fugiu. A polícia, quando prendeu outro marginal, aquele marginal preso é que respondeu por homicídio, e não a mulher que teve sua casa invadida. E apresentei um projeto nesse sentido também. Gostaria muito de apresentar isso aí. Eu acho que o Brasil muda. Temos também botar um fim nessa questão de progressão. O elemento vai para a cadeia, vai para a biblioteca, começa a ler lá Tio Patinhas, né, Pato Donald, lê gibi, e tem abatimento de pena, quase todos os crimes, todas as penas, quase todas, né? Você cumpre 1/6, você vai para o semiaberto. Você tem que deixar de existir. O elemento feio e besteira, foi condenado, tem que cumprir a sua pena. Lógico que esse trabalho não passa apenas por um presidente da República, passa pela aceitação da Câmara e do Senado. Vou pegar a pergunta aqui da ouvinte de Araçatuba agora, está plugada pela internet conosco. O senhor, vamos trocar o presidente, beleza. E o senhor não acha que também temos que trocar também deputados para o senhor trabalhar? Olha, tem alguns deputados bons, por incrível que pareça, lá tem, tá? Mas se você puder não votar, no meu entendimento, desse pessoal de esquerda, já é um grande negócio. Agora, não é apenas não reeleger. Tem deputados bons, antes de fugir o nome aqui, tinha um deputado bom aí da região aqui, você não fugiu o nome dele agora aqui. Então tem gente boa, tá? Agora, hoje em dia tem como você saber a vida pregressa do parlamentar. O parlamentar é tido muito, né? Você conhece a vida dele de acordo com o que ele vota em Brasília. Não é apenas um voto. Você começa a ver as votações dele em Brasília, você começa a ver o comportamento dele.
e você pode dizer se vai votar nele ou votar no outro. Então, dá para você mudar. E com o voto impresso, né, caso o TSE venha implementar, tá uma briga para a implementação dele, daí sim, nós temos mais motivo para votar. Porque olha só, esse pessoal que vai estar nas ruas quarta-feira defendendo o Lula, também com bandeira vermelha, com foice e martelo, esse pessoal vai votar no PT, no PCdoB, no PSOL, na Rede, no PDT. Agora, o outro lado, se resolver não votar em ninguém, no final das contas, esse pessoal de bandeira vermelha vai fazer uma maioria dentro da Câmara e do Senado. E daí fica difícil você mudar realmente o destino do Brasil. Mas outra pergunta, em questão sobre combustíveis, há uma possibilidade dos brasileiros pagarem menos por eles com redução de impostos? Eu conversei com o economista Paulo Guedes esse assunto, eu não sou especialista em economia. Isso eu acho que é uma virtude, alguns acham que é um defeito meu. Mas quando votaram no Lula, o Lula era PhD em economia, tá? Então, olha só, conversei com ele exatamente isso daí. Não dá para continuar esse preço do combustível como está, vendendo para o Paraguai metade do preço que é vendido para nós aqui. Agora, esses impostos não são apenas federais, né? São estaduais também. Então, vale a bronca também do eleitor, que é justa e bem-vinda, em cima dos candidatos ao governo de estado também. E não apenas em cima do presidente da República. Nós somos um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né? Maiores impostos do mundo. São os países, os políticos mais corruptos do mundo, tá? Realmente, o nosso país aqui, nós somos campeões em muita coisa e devemos deixar de ser. Temos os piores serviços públicos do mundo. Nós temos que realmente começar a tirar o Estado da vida do cidadão. Hoje eu estava vendo na televisão uma filha nova de mães preocupada com creche. Okay? Vai ter muita gente oferecendo creche por ocasião das eleições presidenciais. Agora, deixo claro uma coisa, o primeiro responsável pelo filho não é o Estado, é o homem e a mulher que geraram aquele filho. Se o mesmo já quer fazer um filho já pensando em creche, essa pessoa aí realmente está complicada a situação dela. Vai faltar com toda certeza, que não vai ter como atender a todo mundo, e daí fica criticando apenas o prefeito, o governador e o presidente. Então a responsabilidade tem que ser dividida por todos. Nós temos que buscar dar a cada um meios para ele poder gerir a sua vida. É assim que nós pensamos. Quanto menos Estado entrando na nossa vida, lá da creche, né, até a regulação do trabalho, no meu entender, é melhor. O pessoal quer saber o seguinte, existe a possibilidade de o senhor estar visitando a nossa região? É lógico que passaria nessa região, caso confirme a minha pré-candidatura, né? Uma região importante dos presidentes. Existe sim. Tenho amigos aí em Presidente Prudente e faz parte sim da nossa passagem por aí, que para mim é motivo de muito orgulho e satisfação. Como tive a semana passada, não só no Vale do Ribeira, bem como aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, é mais perto do Rio de Janeiro, e eu aproveitei de dar uns tiros nessa região. Para mim será motivo de orgulho e satisfação dar uma passada por aí sim. E gostaríamos muito de recebê-lo ao vivo aqui nos estúdios da Hits FM. Tá fechado o compromisso aí. Pousando no aeroporto, vamos para aí. Tá ótimo. Senhor deputado, muito obrigado pela entrevista. Desculpa tomar o tempo do senhor aí, tá? Valeu, um abraço a todo mundo aí de Prudente, Auriflama, Rancharia e região.